Muito bom dia, aluninhos. Tudo tranquilinho? Estão me ouvindo? Bom dia, sou tranquilo. Dá pra ouvir? Ô, Bom dia, senhor. bom dia, bom dia. Então tá, gente. Então, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Tranquilo. Que bom, beleza. Então, pessoal, vamos dar continuidade hoje, então, para mais uma aulinha do BNCC. Vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria analítica, né? Que é um conteúdo bem importante, como eu já disse na última aula, tá? E nós vamos ver uns assuntos bem legais hoje aí sobre ponto e reta, tá? Uma coisa bem simples, ok, gente? Então deixa eu ver aqui, já deixei pronto, deixa eu começar a apresentação para vocês aqui. A tela inteira, aqui. Ok, todos visualizando já? Agora sim. Beleza, então tá bom. Então, pessoal, na aula passada, então, a gente já viu o conceito básico, né? De distância de ponto a ponto, né, como calcular a distância entre dois pontos. E hoje vamos dar continuidade, então, falando primeiramente em proporção de segmento, depois vamos falar em ponto médio de um segmento e assim por diante, tá? Então, a geometria analítica ela é bem interessante, ela trabalha então a geometria, né, na forma ali no plano cartesiano, trabalhando com pontos coordenados, tá? Então, é uma disciplina bem bacana, ok, pessoal? Então, bora lá. O que significa, então, uma proporção num segmento, né? Então, gente, quando nós temos um segmento de reta, né? Para quem não lembra, um segmento de reta, ele tem início e tem fim, tá? Uma reta, ela é infinita, né, pessoal, para os dois lados, então ela tem um sentido, né? E ela é infinita, ela não acaba nunca, tá? Então, quando a gente delimita ela entre dois pontos, entre um ponto A e um ponto B, a gente tem um segmento de reta, tá bom? Muito bem. Então, aqui nós temos, pessoal, deixa eu pegar aqui o lápis, né, para escrever. Nós temos aqui, então, o ponto A e o ponto B, que são os extremos do segmento, e nós temos um ponto P, né, aí numa certa proporção desse segmento, né? Não é nem no meio, tá? É mais para a esquerda, um pouquinho mais perto do ponto A. Então, isso aqui, esse segmento AB, ele ficou dividido numa certa proporção, tá? Numa certa proporção. Que é a parte que eu fiz em vermelho e a parte que eu fiz aqui em azul. Então, eu posso dizer aqui que existe uma proporção que é AP para PB, tá? Existe essa proporçãozinha AP-PB aqui, tá? Então, existe dois sentidos, né? Do sentido A para B e do sentido B para A, tá? Se fosse a proporção de B para A, então seria BP para PA, tá? Ou AP, tanto faz. Tudo bem? Desde que eu informe o segmento correto ali, a ordem das letrinhas não interfere, tá bom? Beleza. Então, pessoal, o segmento dentro, né, nós temos ali outros segmentos, tá? E existe uma proporção entre esses segmentos aí. Muito bem, vamos começar aqui. Então, o primeiro exemplo. Nesse plano cartesiano aqui, tá? Nós temos no eixo das abscissas, nós temos ali o ponto A, o ponto B e um ponto P entre A e B. Então, esse ponto P aqui, ele vai dividir o segmento AB numa certa proporção. Que nesse caso, nós temos aqui duas unidades de medida, né? Duas unidades, ok? Enquanto que aqui neste outro segmento que vai de 3 até 7, aqui nós temos 4 unidades, tá? Ou seja, nós temos aqui que a proporção de AP para PB, a proporção de AP para PB é de 2 quartos, ou seja, 2 para 4, tá? Que é exatamente a mesma coisa que 1 meio, ou seja, a cada um segmento ali, nós temos dois segmentos no outro lá. É uma proporção, tá, pessoal? Então,
aqui a gente descobriu a razão de 2 para 4, que dá uma proporção aí de 1 para 2, tá bom? Beleza. Tranquilo, gente. Isso aqui eu acho que não tem mistério nenhum, né? Isso aqui é uma coisa bem simplesinha, bem básica, tá? Maravilha, então vamos direto ao que interessa aqui, que são os exercícios aqui, tá? Os exemplos, né? Então, bora lá. Observando o gráfico abaixo, constata-se que as retas paralelas à linha A, o que é a linha A? Essa aqui, ó, a linha A, ok? É P', que é este outro aqui, ó, P', tá? E B', que é este outro, essa outra reta aqui, tá? Pessoal, essas três retas, elas são paralelas, tá? Elas são paralelas, elas são horizontais, ok? São paralelas. E elas concorrem com as transversais, que é o próprio eixo do Y, é uma transversal. E aqui nós temos o eixo, o segmento AB, que é exatamente esse segmento aqui, tá? Seria, deixa eu só marcar aqui, seria este segmento aqui, tá? Perfeito. Pessoal, então vejam bem, analisando isso, ó, eu até vou riscar por cima aqui ligeirinho, para a gente entender bem o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Olha só, nós temos duas transversais, e essas transversais elas são cortadas por retas paralelas. O que lembra isso aqui, vocês? Alguém pode me dizer aí? Teorema de Tales. Teorema de Tales. Muito bem, muito bem. Quem é que falou? A Milbrecht. A Milbrecht. De que turma? 301. 301. A Milbrecht. Tá, muito bem. Eu tô aqui com uma relação dos nomezinhos agora, tá? Eu imprimi. Então eu tô fazendo esse controle de quem tá participando, tá? Vamos embora lá. Então, pessoal, nós temos aqui então o Teorema de Tales, que vocês já estudaram, né? Lá no 9º ano, no 8º ano, tá? Ou antes ainda, não sei. Tá bom, gente? Então, assim, o Teorema de Tales, ele diz que os segmentos formados entre as retas paralelas, né? Os segmentos transversais ali, eles são proporcionais, tá? Mas isso eu posso estender também, pessoal, para estes aqui, ó, que estão no meio, tá? Esse segmento que está entre os pontos, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Para a gente descobrir essa proporção aqui, nós vamos basicamente usar um teorema de Tales aqui, tá? Dizer que eles são proporcionais, os segmentos proporcionais, porque isso aqui são duas transversais cortadas por paralelas, tá? Ok, então vejam bem. Simbora comigo. Como é que eu sei aqui? Ele está pedindo, ó, aplicando o teorema de Tales na letra A, né? Determine a razão em que o ponto P divide o segmento AB de A para B. Então ele quer a razão AP para PB, tá? Ele quer descobrir essa razão aqui. Tudo bem? Então não é difícil fazer isso aqui, pessoal. É bem simples, tá? Primeiro nós temos que entender qual é a razão que nós temos aqui. Ó, aqui nós temos 9 para 6, ó, são 3 unidades. Tudo bem? E aqui na outra, ó, nós temos de 1 até 6, nós temos 5. Então todo mundo concorda que eu posso dizer que a razão aqui é de 3 para 5? Essa proporçãozinha aqui, ó, é de 3 para cada 5 aqui, tá? Muito bem. Então eu posso deixar já prontinha essa proporção aqui, que ela vai me auxiliar bastante agora na letra B, tá? Muito bem. Então bora lá. Traçar pelo ponto P, o ponto P está aqui no meio, ó, entre A e B. Traçar pelo ponto P a reta paralela ao eixo OY, ou seja, fazer uma reta desta forma aqui, que eu vou fazer agora, ok? Deixa eu só tracejar ela aqui. Para descobrir o que aqui, pessoal? Descobrir a coordenada x do ponto P, tá?
Então é isso que ele está querendo aqui, ó, tá? Determinar a abscissa XP desse ponto, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma proporção, tá? Que tipo de proporção? Eu estou indo de A para B. Eu estou indo do ponto A para o ponto B, tá? Nesse sentido aqui. Então, eu tenho que pensar primeiro nesse pedacinho aqui, tá? Nesse pedacinho aqui. Então, eu vou dizer o quê? Primeiramente, eu sei que a proporção é 3 para 5. Tá? Ou seja, eu tenho 3 aqui para 5 aqui. Muito bem. Assim como eu vou comparar agora, pessoal, esse pedaço novamente, só que pegando o eixo do X, ó. Como é que eu faço esse pedacinho aqui? Vou fazer de outra cor aqui para não ficar repetitivo, né? A mesma cor. Como é que eu descubro esse pedacinho aqui de baixo aqui, ó? Ó, é referente ao ponto A até o ponto P. Né? Eu faço XP, XP menos 3, ó. X do P menos 3 vai ser referente a esse pedaço aqui. Está para esse pedaço aqui, ó. Então a referência é 8 menos XP. 8 menos o X do P. Tá? Alguém não entendeu como é que eu montei isso aí, pessoal? Tá tranquilo até agora? Ok. Então, o que eu vou fazer agora, meus queridos? Eu vou simplesmente, ó, fazer a proporção, tá? Então, Eu não entendi. ó, alguém falou, levanta o volume um pouquinho aí, eu falo mais alto. Eu não entendi. Como é que eu não entendi nadinha? Nadinha? Mostra o número. Tá, muito bem. Vamos lá de novo. Essa parte aqui é um pouquinho chatinha mesmo, tá? Ok, então bora lá. Eu estou fazendo uma proporção aqui, tá? Estou fazendo uma proporção. Então, prestem bem atenção aqui para vocês entenderem novamente, tá? Vamos fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Pode ser, pessoal? Ó, aí vocês vão entender. Imaginem essa situação aqui, ó. Ah, vou mudar o jeito de abordar isso aqui. O que vocês estão enxergando agora aí, pessoal? Olhando isso aqui como um todo, ó. Olhando isso aqui como um todo, ó. O que vocês estão enxergando agora? Alguém pode me dizer? Triângulo. Tá, vocês estão enxergando dois triângulos retângulos, sim ou não? Sim. Ok, muito bem, tá? Então existe aqui uma proporção entre os segmentos, porque os triângulos são semelhantes, né? O que são triângulos semelhantes? São triângulos que têm os mesmos ângulos, porém eles têm medidas proporcionais, tá? Muito bem. Então eu tenho que descobrir qual é a proporção existente aqui, tá? Eu já sei que, vejam bem, eu já sei que esse pedaço aqui é 3 e esse pedaço aqui, desculpa, e esse pedaço aqui é 5. Ele tem 3 para 5, correto? Correto. Ok, tá bom. Então existe uma outra proporção aqui também, ó. Aqui com esse aqui de baixo aqui, ó. Existe assim ou não? Sim. Ok, tá. Então o que eu vou fazer agora é uma proporção, só que eu vou trabalhar com as coordenadas dos pontos, tá? Então vejam bem, eu vou dizer que esse pedaço aqui, tá, está para esse pedaço aqui de baixo, ok? Assim como esse pedaço aqui, ó, esse pedacinho aqui está para esse pedação aqui. Estão vendo que eu estou fazendo as proporções, pessoal? Ó, esse está para esse, assim como esse aqui está para esse aqui, ó. Opa, tá? Então bora lá de novo, ó. Qual é a proporção desse segmento para este segmento aqui? 3 para 5. 3 para 5, maravilha. Qual é a proporção desse segmento aqui para esse segmento aqui? Opa, esse aqui. 3 para 5. É 3 para 5 também. Só que aqui ele é maior os valores ou é menor os valores, né? Só que simplificando, nós temos uma proporção igual, tá? Uma razão igual. Por exemplo, se eu tenho aqui 6 quartos e se eu simplificar isso aqui, eu vou ter 3 meios. Ou seja,
eu tenho medidas diferentes, mas com a mesma proporção, tá, pessoal? Então, o que acontece aqui é exatamente isso. Eu vou dizer que esse pedaço aqui, que é 3, está para esse pedaço aqui, que é 5, tá? Então, 3 para 5. Assim como esse pedaço aqui de baixo, ó. Deixa eu tentar tirar isso aqui para não ficar muito poluído, tá? Assim como esse pedaço aqui está para esse pedaço aqui, ó, tá? Porque eu estou no sentido APPB, tá? Então vamos pensar assim, AP eu vou trabalhar com esse pedaço aqui, tá? E PB eu vou trabalhar com esse pedaço aqui, tá? Agora, no eixo do X, AP, DA até P, eu trabalho com esse pedacinho aqui de baixo. E de P até B, eu trabalho com esse pedacinho aqui de baixo, tá? Então, bora lá de novo. 3 está para 5, assim como esse pedaço aqui, que é XP menos 3, está para esse pedaço aqui, que é 8 menos XP. 8 menos XP. Agora entenderam, pessoal? Sim. Ok, beleza, que bom. Tá? Qualquer coisa me interrompam de novo aí que eu repito. Então agora eu vou fazer a multiplicação, tá? Então bora lá. 3 vezes 8 menos x do ponto P tem que ser igual a 5 vezes x do ponto P menos 3. Bom, aqui é só a gente aplicar a distributiva, né, e fazer as continhas. Então, bora lá. 3 vezes 8, 24, menos 3x do ponto P, 5 vezes x do ponto P, menos 15, tá? Então, ó, 24, passa o menos 15 para cá, mais 15. O 5x do ponto P eu mantenho e levo o menos 3x para o outro lado, fica mais 3x do ponto P. Somando isso aqui, meus queridos, nós vamos ficar com 39, ok? E aqui nós vamos ficar com 8x do ponto P, tá? Ou seja, eu passo isso aqui dividindo, nós vamos ter que o x do ponto P tem razão de 39 para 8, ou seja, uma proporção. 39 para 8, só para a gente ter uma ideia de quanto vale isso aqui, ele daria aproximadamente aqui no 4,875, tá? Fazendo a divisão de 39 por 8 dá 4,875, tá, pessoal? Então, entre o 3 e o 8, ele seria na proporção aqui de 4,875, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa bem interessante, tá? Vocês refaçam isso depois também para pegar o jeitinho, tá? Muito bem. Posso ir adiante? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Pode ser. Tá bom. Qualquer coisa fala que a gente repete aí. Tenta mudar a estratégia aí, tá? Muito bem. Então, questão 5. Dados os pontos A, 3 e 2 e B, 8 e 7, tá? Determine o ponto P que divide o segmento AB de A para B na razão 2/3. Tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Bora lá comigo. Primeiramente, nós vamos... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Oi, Laura. Eu só queria perguntar, tipo, como e quando a gente vai conseguir essas gravações das aulas? Pessoal, as gravações das aulas, dessas aulas aqui minhas, elas estão já no Moodle lá. Tá? Eu termino a aula de hoje aqui, eu já dou uma editada rapidinho nele, tá? Eu só corto o início e o fim, basicamente, né? Que a gente perde um tempinho ali. E depois eu já largo no Moodle lá para vocês, desculpa, no YouTube, né? E largo o link no Moodle para vocês acessarem, tá? Então, pelo menos as de matemática aí já estão prontas aí, tá? E que eu gravo por conta aqui. Mas lá no colégio eles estão gravando também, então vocês podem ver como é que acessa lá pelo colégio daí, tá?
Acredito que fica numa conta do Drive lá, você tem que falar com a companhia daí, tá bom? Obrigada, senhor. Tá bom, de nada. Então vamos lá. Dados os pontos A e B, tá? Determine o ponto P que divide o segmento AB de A para B na razão de 2/3. Então nós temos os pontos 3 e 2, vamos marcar mais ou menos aqui. 1, 2, 3, então 3 e 2. Então eu já vou apagar aqui, pessoal. Tá? Vou fazer o tracejadinho aqui para não confundir. E nós temos também aqui o ponto 8 e 7. Então nós temos aqui 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 e 7. Então 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Estou fazendo a mão livre aqui, né? Então às vezes a escala pode dar uma diferença, mas até que está ficando legalzinho. Tá? Muito bem. Então nós temos aqui o ponto A. Vamos marcar aqui. O ponto A é o de baixo, né? E o ponto B é o de cima aqui. E aí, pessoal, nós temos aqui o segmento formado por A e por B, tá? Nós temos esse segmento formado por A e por B. Aí nós queremos descobrir aqui, né, qual é o ponto, quais são as coordenadas do ponto P que divide o segmento AB na razão de 2 para 3, tá? Na razão de 2 para 3, né, indo de A para B. Então tem que cuidar muito isso aqui, né? O sentido, tá bom? De A para B. Tá aqui, ó. Beleza. Como é que a gente vai fazer isso aí, pessoal? Então nós vamos ter aqui um certo x do ponto P e nós vamos ter aqui, ó, no eixo do y, um certo y do ponto P, tá? Como é que eu faço essas continhas? É bem simples, não é difícil, tá? Pensem comigo aqui. 2 está para 3. Então, o primeiro é esse pedaço aqui. 2 está para 3. Né? Então, 2 está para 3. Como eu estou indo de A para B, eu tenho que pegar primeiro esse segmento aqui, que é equivalente a 2 unidades. Tá? Como é que eu vejo isso para descobrir o eixo do x aqui? Eu faço x do P menos 3, ó. Tá vendo, ó? X do P menos 3. Eu pego esse pedacinho aqui, ó, de baixo, tá? Então eu vou dizer então que o referência a esse 2, como referência ao segmento de parte 2 aqui, ó, eu vou pegar esse segmento aqui de baixo, xp menos 3. Então, o 2 ele equivale então ao segmento xp menos 3. E aí, pessoal, como 2 está para 3, essa parte aqui, ó, que vai a partir aqui do ponto P até o B, eu vou pegar esse pedaço aqui de baixo, ó. Esse pedacinho aqui de baixo, que tem as coordenadas do P até o B, que é 8 menos x do P, tá? Então, vou fazer aqui, 8 menos o x do P. É como se eu pegasse aqui, ó, vamos ver se vai melhorar o entendimento, tá? É como se eu pegasse a sombra desse segmento aqui, lá no eixo do x. É esse aqui, ó. A sombra dele é esse aqui, ó. Tá? Vocês entenderam melhor assim agora? Ok, então, a sombra desse pedacinho aqui no eixo do x é esse segmento aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu tenho que fazer essas relações aí, tá? Agora, eu já vou montar a relação também, para o eixo do y aqui. Então, olha só, vamos pegar primeiro o segmento aqui, que é de A até o ponto P. Tá? Qual é a sombra dele no eixo do y? É esse pedaço aqui, ó. Tá? Então, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que 2 está para 3. Eu vou usar a mesma razão, a mesma proporção. Tá? 2 está para 3, assim como y do P menos 2, que é o pedacinho esse aqui, ó, que eu pintei, tá? Está para esse outro pedaço aqui, ó. Tá? Por quê, ó? Qual é a sombra que esse pedaço aqui do segmento, qual é a sombra que ele faz lá no eixo do y? Do 7 até o y do P aqui, ó. Esse pedaço aqui. Então, como é que eu calculo esse pedaço de segmento aqui? 7 menos o y do P.
tá? Até agora, pessoal, entenderam? Sim. Ok, tá bom. Então vamos lá. Agora eu vou fazer aqui uma multiplicaçãozinha. Vou fazer a multiplicação e vamos ver o que vai dar. Então olha só, aqui eu vou ter 2 vezes 8 menos o x do ponto P. Tem que colocar o parênteses, né, galera? Se não colocar o parênteses aí, eu já falei, vai pro barro, né? O cara acaba errando os cálculos aí, tá? Então é muito importante colocar o parênteses. Então aplica aqui a distributiva, nós vamos ter aí 16 menos 2x do P. Aqui aplica a distributiva 3 vezes o x do ponto P menos 9, tá? Eu vou juntar aqui 16 mais 9 e aqui 3x do ponto P mais, passo o menos 2 para o outro lado, 2x do ponto P, tá? Aí nós vamos ter aqui 16 mais 9, 25, né? E nós vamos ter aqui 5x do ponto P. Passa o 5 dividindo, nós vamos ter então que o x do ponto P vale 5, o x do ponto P vale 5, e vamos descobrir agora então o y do ponto P, tá? Faz a multiplicação, nós vamos ter então aqui 2 vezes 7 menos o y do ponto P é igual a 3 vezes y do ponto P menos 2. Então aplica a distributiva também, mesma coisinha. Nós vamos ter aqui 14 menos 2y do P, tá? E aqui nós vamos ter 3y do ponto P menos 6. 3 vezes 2, 6, né? Então, 14, passa o menos 6 para cá, mais 6. O 3y do ponto P fica lá e eu vou passar o mais 2y do ponto P para a direita. Nós vamos ter, então, 20 é igual a 5y do ponto P. Passa o 5 dividindo 20, pessoal, nós vamos ter aí que o y do ponto P, ele vale 4, tá? Então, descobrimos as coordenadas do ponto P? Sim. 5 para o x, 4 para o y. Vamos lá ver então se faz sentido ou não, tá? A gente tem que fazer o gráfico para ter uma ideia, né, pessoal, do que está acontecendo. Então, se eu for aqui ver, ó, 5 para o x e aqui para o y vai ser 4. Ó, até deu quase bem certinho o desenho que eu fiz, né? Eu marquei o ponto quase bem certinho no lugar. Então, o x deu 5, ó, nós estamos aqui no A no 3, ó, 3, 4, 5, deu bem certinho. E aqui no y nós temos que ele vale 4, então, ó, 2, 3, 4, deu bem certinho, tá, galera? Então, para fazer essa proporção, a gente usa aí, na verdade, o que está por trás disso tudo é o teorema de Thales, tá? Então, a gente usa essa proporçãozinha aí, tá certo? Muito bem. Podemos ir adiante? Podemos? Sim. Ok, tá bom, então. Qualquer coisa, me pergunte aí que eu respondo. Bom, exemplo 6, então. Pessoal, o exemplo 6, olha aí o que está falando, ó. Envolve matemática financeira, que a gente acabou de estudar, né? Um capital de 10 mil reais, ele foi aplicado a regime de juros simples, tá? Juros simples, durante 30 dias. Ao final da aplicação, o montante acumulado foi de 10.150. Qual era o montante acumulado ao final do 19º dia dessa aplicação? Tá? Então, assim, pessoal. Por que é legal isso aqui? Por que é importante a gente misturar os conteúdos, né? Eu falava já que o juros simples, ele é um juros proporcional, tá? Então, não faz sentido a gente fazer proporção de segmentos quando a gente está falando de juros compostos, né? Juros compostos é uma exponencial, então ele não cresce proporcionalmente, tá? Então aqui, galera, a ideia é bem simples. Vamos fazer um gráfico aqui, um esboço, para a gente ter uma noção do que está acontecendo aqui, tá? É muito importante que vocês façam esses gráficos na prova, tá, pessoal? Para vocês entenderem o que deve ser feito. Se a gente não faz o esboço, pelo menos, assim, a gente não tem, às vezes, não dá aquele start, né? Aquele clique, assim, dizer, é por aqui o caminho. Por isso que eu acho muito importante fazer sempre, nem que seja um rabisco ali, tá? Então a gente começa aqui, ó, num certo valor, que é o capital inicial, que é de 10 mil, tá?
Então a gente começou ali em 10 mil reais. Pessoal, a gente não pode começar na origem aqui, né? A gente começa na origem. Na origem é 0, 0, tá? Então nós temos aqui no eixo do X o tempo, e nós temos aqui no eixo do Y o montante, tá? Então na data 0 a gente começa com 10 mil, que é o capital. Tá? Muito bem, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que o capital, o montante ele vai aumentando, ao longo do tempo o montante vai aumentando, né? Porque vai rolando juros, tá? E quando a gente chegar lá na data 30, que é 30 dias, né? Ok? Quando a gente chegar na data 30 lá, deixa eu só fazer o pontilhadinho aqui rapidinho. Ele vai ter acumulado lá, pessoal, na data 30 dias, um montante de 10.150, tá? 10.150 reais. Tudo bem? Eu não vou usar vírgula aqui para não ter vírgula 00 só para não incomodar, tá? Mas é dinheiro, estamos falando de dinheiro, tem vírgula. Ok, então a pergunta é, quanto que ele vai ter acumulado lá no 19º dia? Então, 19º dia eu vou marcar mais ou menos aqui, tá? 19º dia. Então, eu vou fazer aqui, eu vou ter um ponto correspondente aqui, né, pessoal? E aqui eu vou ter um certo montante, que eu vou chamar de M aqui esse montante, tá bom? Então, vou fazer aqui a tracejada. Ok, perfeito. Até o momento, pessoal. Até o momento. Entenderam o que eu fiz? Agora sim. Tá bom, muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a data 0, tá? E então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer uma proporção, tá? Uma proporção que vai da data 0 até aqui, ó. Só que passando por esse ponto aqui que é o 19º dia, tá? Então, para vocês entenderem bem o que acontece, eu vou separar esse aqui em dois segmentos. Eu tenho esse segmento aqui, tá? Esse segmento aqui, ok? E tenho, vamos fazer de outra cor aqui, esse segmento aqui, tá? Então são dois segmentos que eu tenho que cuidar. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com as coordenadas desses dois segmentos, ou seja, pelos extremos dos segmentos, né? Então eu vou dizer aqui, vocês concordam comigo que a proporção existente aqui embaixo, ó, que vai do 0 até o 19, é de 19 unidades, e a proporção que vai daqui do 19 até o 30 é de 11 unidades, sim ou não? Sim. Ok. Isso quer dizer que este segmento aqui, ó, que eu acabei de fazer duas cores diferentes aqui, ele tem que ter também essa mesma razão aqui, 19 para 11. Tá? Isso significa também que aqui também tem que ter a mesma proporção, 19 para 11. Tá? E é justamente isso que a gente vai fazer. Tá? A gente vai dizer que 19 está para 11, né? 19 está para 11, que é a proporçãozinha que nós temos ali. Tá? Espera aí que eu tô com um pouco de renite hoje. E esse pedaço aqui, pessoal, ele tem que ser M menos 10 mil, né? M menos 10 mil. Ele tem que estar para 10.150 menos M, tá? Então, lembrando, o primeiro pedaço, então eu pego o eixo do X ali e comparo ali, então, com o eixo do Y. Depois, a segunda parte do segmento, eu pego o eixo do X e comparo com o eixo do Y. Então, é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, 19 está para 11, 19 está para 11, assim como esse pedaço aqui está para esse pedaço aqui de cima. Tá? Então agora, pessoal, o que nos resta fazer? Chorar, chamar a mãe, puxar os cabelos? Não. Agora só nos resta fazer a continha, né? Então, nós vamos ter aqui o 19 que multiplica 10.150 menos M, tá? Igual a 11.000 que multiplica... Desculpa, 11.000. 11 que multiplica M menos 10.000, tá? Ok.
Aqui, pessoal, vamos fazer a distributiva, vai dar uns valorzinhos um pouquinho grandes, tá? Então, já vou dar a resposta para vocês aqui, tá? Isso aqui, 19 vezes 10.150 vai dar 192.850 menos 19m igual a 11m menos aqui, gente, 11 vezes 10.000 é só pegar o 11 e botar 4 zerinhos, né? Fica 110.000, tá bom? Beleza, então vamos juntar as coisas aqui. 192.850 mais 11.000, 11.000 não, desculpa, 110.000, tem que ser igual a 11m mais 19m, tá? Essa soma aqui, pessoal, essa soma aqui, ó, 192.850 mais 110.000 aqui, nós vamos ter 302.850. E aqui desse lado nós vamos ter 30m, tá? E aí, pessoal, é só passar o 30 dividindo. Passar o 30 dividindo aquele valor ali, nós vamos ter encontrado aqui 10.095. 10.095. Ok, então, pessoal, quer dizer aqui que no 19º dia vai ter um montante equivalente aqui de 10.095. Tá? Nesse ponto exato, nós vamos ter 10.095. Então é feita uma proporção no segmento, tá, galera? Ok? Agora, vou dizer para você o seguinte. Nesse exercício aqui, eu faria diferente. Como assim, professor, tu faria diferente? Tá. Eu usaria já uma outra ideia de proporção aí, tá? Mas dá para fazer assim também. Agora, olha só como é que eu faria. Eu acho que seria mais rápido o cálculo. Na hora do Enem, vocês poderiam fazer, se caísse uma questão assim, né? Poderiam fazer usando a matemática financeira, poderiam fazer usando uma PA, poderiam fazer usando isso que eu vou fazer agora, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui uma razão de 19 para 11, tá? Mas esse primeiro pedaço aqui, deixa eu fazer de novo aqui, de outra cor. Esse primeiro pedaço aqui, pessoal, ele ocupa 19 unidades num total de 30 unidades. Tá? Ele ocupa 19 unidades, que é referente a essa primeira parte aqui de baixo, né? Num total de 30, que vai de 0 até 30. Tá bom? Então, eu vou calcular essa razão aqui dessa diferença aqui, ó, de 10.150 até os 10.000, que é esse pedaço aqui, ó. Tá? De 10.000 para 10.150 é R$150 que aumentou. De 10.000 para 10.150 aumentou R$150. Então, calculando essa proporção que vai de 0 a 19 aqui, eu acho a mesma proporção aqui. Quer ver? Então, calculando aqui, ó, 19, eu nem fiz isso aqui, eu vou fazer agora para vocês, tá? 19 dividido por 30 dá dá 0,63%, tá? 0,63 vezes 150, nós vamos obter 95. Então, isso aqui equivale a R$95, tá? Ou seja, eu pego aqui, ó, os 10.000 e somo mais 95, eu vou encontrar 10.095. Qual vocês acharam mais fácil? Qual que vocês acharam mais fácil, pessoal? Sir, eu só não entendi por que o senhor multiplicou por 150? Tipo, eu parei no 19 por 30. Tudo bem, bora lá. O valor começou em 10.000, né? E ele foi até 10.150, que é o montante. Então, essa diferença entre 10.150 e 10.000 dá uma amplitude de 150 reais, tudo bem? Então, como esse pedaço aqui, ele equivale a esse pedaço aqui de baixo, e a proporção é a mesma, então ele vai equivaler também a esse pedaço aqui, tá? Ou seja, ó, se eu fizer
o pontilhado aqui, eu vou estar abrangendo esse pedaço aqui, ó. Tá? Então, o que eu fiz, ó? Eu calculei que 19 num total de 30, ok? Vai dar uma porcentagem, tá? Então, eu só peguei essa diferença aqui, ó. Peguei essa diferença de 10.000 até 10.150 e multipliquei, então, pela razão aqui, que é 19 para 30. Tá? E obtive 95. Esses 95 aqui é o quanto ele aumentou, ou seja, de 10.000 para aumentou 95, foi para 10.095. Entendeu? Entendi, valeu. Ok, beleza. Muito bem. Hoje, é que eu vejo isso aí, porque eu faria assim também, mas eu bato o olho nisso aí, sinceramente, ia pegar, diminuir ali essa para 150 por Uhum. e ia sobrar o tanto que aumenta por dia. Isso. Que é exatamente essa proporção aqui, ó. Ó, 150, isso, 150 dividido por 30 dias multiplicado por 19 partes. Certo? Ok, essa é a ideia da razão, né? A gente divide, quando eu multiplico por 19 por 30, eu estou pegando 19 partes de 30, ou seja, eu divido 150 por 30 e pego 19 partes, tá? Então, isso que eu fiz foi exatamente esse raciocínio aí que tu teve. Tu só falou de maneira diferente, ok? Show de bola, pessoal. É isso aí mesmo, tá? Cada um de vocês, no dia da prova, vai ter um raciocínio diferente, tá? Vai ter uma forma diferente de pensar, ok? Então, assim, eu tento aqui sempre mostrar a forma mais fácil, para ser mais rápido, né? Então, por isso que eu mostrei a forma que seria o conceito, né, que nós estamos trabalhando com a geometria analítica, e depois mostrei a forma mais simples de se fazer usando a ideia simplesmente de proporção, tá bom? Ficou claro, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Tá de boa na lagoa? Então tá. Pessoal, então essa aqui foi a parte de proporção de segmentos. Tá? Então tá aí, a aula tá gravadinha, depois vocês vão poder reassistir, né? Para não ter problema nenhum, certo? E vamos para o próximo assunto, que agora vai ser mais chulezinho, mais facilzinho, tá? Até agora o que a gente estava fazendo não era difícil, mas essa parte realmente causa um pouquinho de complicação, tá? Mas agora, daqui para frente, é mais tranquilo. Então, o que a gente vai ver agora? O ponto médio de um segmento de reta. Galera, ponto médio é bem simples, tá? Ponto médio, na verdade, ele é uma proporção de segmentos também, só que como é o ponto médio, ele divide o segmento ao meio, tá? Então, se o ponto médio ele divide um segmento AB pela metade, né? O que vai acontecer? A coordenada x dele vai também ser a metade entre as outras duas coordenadas. Ela vai estar exatamente no centro das duas coordenadas. Assim como a coordenada y também vai estar no centro entre as duas coordenadas y dos outros pontos, tá bom? Então, pessoal, a proporção entre o segmento AM, que é esse pedaço aqui, e o segmento MB vai ser 1, porque eles são iguais, tá? Os dois segmentos são iguais. Então eu posso ter ali 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4, 5 para 5. Vai dar sempre 1, essa razão. Então, pessoal, o ponto médio divide o segmento de reta no meio, exatamente no meio, tá? Não tem nenhum mistério isso aqui. Consequentemente, pessoal, as duas fórmulas que nós vamos utilizar para calcular a coordenada x do ponto médio e a coordenada y do ponto médio é exatamente uma média entre as coordenadas. Eu vou pegar aqui, ó, o x do A, o x do ponto A e o x do ponto B, eu vou somar e dividir por 2, vou fazer uma média entre eles, eu vou achar o ponto médio entre eles, tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui, certo? Eu vou somar as coordenadas do ponto A, y do ponto A e o y do ponto B, e vou dividir por 2, eu vou obter a média entre eles, que é exatamente o centro
da distância entre eles, vamos dizer assim, né? Tá? Perfeito? Então, isso aqui não tem nenhum mistério. As formulinhas, ó. X do ponto médio é o XA mais XB sobre 2. E o Y do ponto médio é o Y do A mais o Y do B sobre 2. E tá matado isso aqui. Vamos para os exercícios resolvidos aqui. Tá? Resolvidos que eu vou resolver, né? Então, determinar o ponto médio do segmento AB em cada um dos casos. Então, nós temos aqui 2 pontos. Eu não preciso, neste exemplo, nesse caso, construir o gráfico, tá, galerinha? Para ver, é só pegar as coordenadas do ponto A e do B e fazer a continha. Então, olha lá, todo mundo comigo. O x do ponto médio vai ser o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, tá? Então, o que eu vou ter aqui? O x do ponto A é 10, o x do ponto B é 4, dividido por 2, eu vou ter aqui 14 sobre 2, que é igual a 7, tá? Encontramos aqui o x do ponto médio. Agora eu vou fazer o y do ponto médio. Eu vou pegar a coordenada y do ponto A, vou somar com a coordenada y do ponto B e vamos dividir por 2. Isso aqui é uma média, né? Então vai dar 8 sobre 2 é 4. Então, pessoal, o ponto médio, aqui neste caso, não precisa nem fazer igual, né? O ponto médio é 7 para o x e 4 para o y. Entenderam? Sim? Ok. Esse aí é molezinha, né, pessoal? Esse aí é molezinha, super tranquilo, tá? Muito bem. Vamos fazer o outro aqui, vou fazer de outra cor para diferenciar já. Vamos calcular o x do ponto médio agora na letra B. Nós vamos ter o x do ponto A, que é menos 5, o x do ponto A é menos 5, e o x do ponto B, que é 1. Menos 5 mais 1 sobre 2, nós vamos ter aqui menos 4 sobre 2, que é menos 2. Tá? E o y do ponto médio vai ser 7, que é o y do ponto A, mais 0, que é o y do ponto B, dividido por 2, que vai dar 7 meios. Então, o ponto médio aqui é menos 2 para o x e 7 meios para o y. Professor, eu posso deixar como vírgula, né? 7 sobre 2 é 3,5. Pode também, mas pode deixar em fração também, não tem problema nenhum, tá? Então, não tem mistério isso aí. Agora, pessoal, vamos para a letra C. A letra C é um pouquinho mais complicadinha, tá? Só porque vai dar fração, né? Porque, na real, o cálculo é bem simples, né, pessoal? Tá? Então, vamos lá. O x do ponto médio, nesse caso aqui, vai ser o x do ponto A, que é menos 3, somado com o x do ponto B, que é menos 5. Então, vai ficar menos 3, menos 5 mesmo, tá? Dividido por 2. Nós vamos obter aqui menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. Certo? Ok, meus queridos. Então, vamos para o y do ponto médio. Nós vamos ter o y do ponto A, que é 2/5, somado com o y do ponto B, que é 1/4, dividido por 2. Bom, nós temos aqui, pessoal, uma divisão de frações, né? Então, nós temos aqui que tomar alguns cuidados, tá? Primeiro, eu tenho que fazer aquela soma no numerador, e a soma aqui no numerador, opa, só um pouquinho, vai dar MMC aqui, que entre 5 e 4 é 20. 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1 dá 5, sobre 2. Então, aqui em cima nós vamos obter 8 mais 5, 13. 8 mais 5, 13 sobre 20, 13 20avos, né? Sobre 2. Copia o primeiro, que é 13 20avos, e multiplica pelo inverso do segundo, que é 1/2. Nós vamos obter aqui 13 40avos, tá? E vamos manter assim, pessoal? Sim, mantém exatamente assim, não tem problema nenhum, tá? Então, as coordenadas do ponto médio aqui vai ser menos 4 para o x e 13
40avos para o y. Tá, galerinha? Tranquilo? Entenderam o processo? Ok, maravilha. Tá? Muito bem. Então, bem simplesão isso aqui, bem de boas. Calcular ponto médio é tranquilo. Só que agora nós vamos fazer uma outra situação aqui, tá, pessoal? Olha só. Obter o simétrico do ponto P 1 e 3 em relação ao ponto T 4 e 6, tá? Então, olha lá. Todo mundo comigo aqui, presta bem atenção, tá? O simétrico do ponto P. Então, basicamente, nós temos um certo ponto P. Eu não vou fazer no plano cartesiano, tá, pessoal? Não vou marcar no plano cartesiano, eu vou marcar numa linha reta. É só para a gente entender o processo, tá? Então, o ponto P, nós temos um certo ponto P', que é o simétrico a ele, em relação a um ponto que está no meio aqui, que é o ponto T, tá? Então, vejam bem, obter o simétrico do ponto P, 1 e 3, então o ponto P ele é 1 e 3, em relação ao ponto T, que tem coordenadas 4 e 6, tá? Pessoal, o simétrico é como se fosse aquela ideia, né, que a gente sempre fala do espelho, né? O objeto está na frente do espelho, a distância do objeto até o espelho, né? A imagem do espelho vai estar também a essa distância, tá? Isso aqui vocês já estudaram em física lá, né? É o simétrico. Imagina que o ponto P é a pessoa, o ponto T é o espelho, então a imagem da pessoa lá vai estar, né, a mesma distância do espelho, tá? Perfeito? Então seria essa ideia aí, tá? Então o simétrico é nada mais nada menos do que o ponto equivalente, só que simétrico, né, ao outro lado, tá? Do ponto médio, que é o ponto T. Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora é pensar o seguinte: esse ponto T aqui, ele é o meu ponto médio, tá? Então, x do ponto médio, vamos botar x do ponto T, né, que é o ponto médio, vai ser o x do ponto P mais o x do ponto P' sobre 2, tá? O que acontece então? O x do ponto médio, ele vale 4, tá? O x do ponto P, ele vai valer 1, e o x do ponto P' eu quero descobrir, tá? O x do ponto P' eu quero descobrir. Isso aqui sobre 2. Olha lá o que vai acontecer. Passa o 2 multiplicando 4 aqui, minha gente. Dá 8, tá? E aquele 1 lá vai passar subtraindo depois. Então, bom, eu vou fazer com mais detalhes aqui. Então, o 1 passa subtraindo, 8 menos 1, 7. Então, descobrimos aí que o x do ponto P vale 7. E vamos descobrir agora quanto é que vale o y do ponto T, tá? Do ponto P. Então, o y do ponto T, que é o ponto médio, vai ser igual ao y do ponto P, que é 3, somado com o y do ponto P', que é o que eu quero descobrir, tá? Dividido por 2. Só que o y do ponto T, nós temos o y do ponto T, ele vale exatamente 6, né? Deixa eu apagar aqui, vamos botar direto já, tá? Ele vale 6. Então, o que vai acontecer? Ó? O 2 passa multiplicando lá, vai dar 12, igual a 3 mais o y do ponto P'. E nós vamos ter, então, passando o 3 para o outro lado, 12 menos 3, nós vamos obter 9, né? Ok? E este é o y do ponto P', tá? Maravilha. Deixa eu só botar aqui o linha aqui. Bom, então o ponto P', pessoal, que é o simétrico, ele tem coordenadas 7 e 9. Ficou claro isso ou não? Ficou. Beleza, tá? Assim, pessoal, como vocês têm os dois extremos do segmento, né? Vocês tendo o início do segmento, a origem do segmento e o ponto médio, vocês descobrem o outro ponto, que é o ponto simétrico. Tá bom? Isso é muito importante. Maravilha, vamos adiante. Mais um exemplo. Esse exemplo aqui é fera, hein, pessoal? Esse aqui vocês prestem bem atenção, tá? Em um paralelogramo ABCD, nós temos o ponto A
o ponto C, eles são vértices opostos desse paralelogramo. E nós temos também o ponto B aqui. Determinar o vértice D. Tá, bom, então vamos começar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer um esboço disso aqui. Tá? Eu vou precisar aqui, deixa eu ver, só um momento. Eu vou precisar aqui, pessoal, vou fazer um do zero aqui. Aí. No eixo do X eu vou precisar de poucas unidades. Mas no eixo do Y ele vai até o 16, então por isso que eu fiz um eixo do Y bem maior aqui. Tá? Então eu tenho aqui X e tenho aqui Y. Vamos marcar primeiro o ponto A, 0 e 8. Então nós temos aqui 0 para o X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o Y. Então esse aqui é o ponto A. Tá? Vamos marcar aqui. Esse é o ponto A. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui antes. Eu vou botar aqui em cima o ponto A. Pra gente não perder, né? 8. Muito bem. Agora que eu tenho o ponto A marcado, vamos lá, vou marcar o ponto C, 4 e 16. Então, 1, 2, 3, 4 para o X. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 aqui. Então vamos marcar, vamos ver como é que vai ficar. Opa. Aí. Agora eu apago o restante que sobrou aqui. Faço o tracejadinho. E marco o ponto lá, tá? Aqui o ponto. Esse aqui, pessoal, é o ponto C, tá? Marquei aqui o ponto C. 4 e 16. Agora eu vou marcar o ponto B, 1 e 7. 1 aqui. E o 7 está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou muito junto aqui, mas tudo bem. 7. Então, basicamente é isso aqui, ó. Aqui o ponto... Deixa eu tracejar um pouquinho aqui. Aí. Tá? Esse aqui, então, ó, é o ponto B, tá? Esse é o ponto B. Bom, o que vai acontecer aqui, galera? Nós vamos ter que descobrir as coordenadas do ponto D. Então, olha só, como o ponto A e o ponto C são opostos, prestem bem atenção agora que aqui é muito importante. Como o ponto A e o ponto C, eles são opostos um ao outro, né? Deixa eu botar mais fininho um pouquinho. Onde é que tá o ponto D, pessoal? O ponto D, ele está aqui? Não, senão eles não seriam opostos. Num paralelogramo, vértices opostos, né, eles cruzam pela diagonal. Então o ponto D, ele tem que estar aqui em cima mais ou menos, ó, tá? Para ele formar o A e o C vértices opostos e consequentemente o B e o C também serem vértices opostos, tá? Então olha só que interessante isso que eu vou fazer agora. Como é que eu vou descobrir esse ponto D aqui em cima, pessoal? Como é que eu vou descobrir o ponto D? Alguém quer dar uma opinião? Alguém quer falar? Coloca como se Oi? tem que estar para o C. O D tem que estar para o C, que nem o A tá para o B ali. Para fazer a conta, eu acho. Mas... Ok, não? Perfeito. Fazendo aquela análise proporcional que a gente já tem, né? Você já tem esse conhecimento para fazer. A gente pode perceber que o ponto A e o ponto B aqui embaixo, ó, eles têm uma diferença de uma unidade na coordenada Y, né? O ponto A está no 8 e o ponto B tem coordenada Y7. Então, teoricamente, eu pego o 16 e somo mais uma unidade, tem que dar 17 a coordenada Y, tá? Enquanto que a diferença, o ponto A está no 0, né? A coordenada X do ponto A é o 0 e a coordenada X do ponto B é 1. É uma unidade de diferença. Então, teoricamente, eu pego aqui 4 e levo 1 para a esquerda. Então, seria 13 e 17, tá? Seria 3 e 17. Mas vamos fazer isso agora analiticamente, utilizando o conhecimento que a gente adquiriu, tá? Porque nem sempre vai ser fácil como é esse aqui. Às vezes são cálculos mais difíceis da gente fazer.
direto. Então, o que eu vou fazer, gente? Ó, todo mundo. Eu vou calcular o ponto médio. Eu vou calcular o ponto médio entre A e C. Porque eles são vértices opostos, ok? E o ponto médio entre eles é o centro do paralelogramo. Todo mundo concorda comigo, pessoal? Espero que sim. Todo mundo concorda comigo que se eu tenho um paralelogramo, as diagonais desse paralelogramo, desculpa só um pouquinho, as diagonais desse paralelogramo se cruzam exatamente no centro, sim ou não? Sim ou não? Sim, Ok. E aqui é igual aqui e esse aqui é igual a esse aqui, sim ou não? Isso quer dizer que o centro do paralelogramo, que é o encontro das duas diagonais, forma segmentos proporcionais. Ele corta exatamente no meio das diagonais, tá? Muito bem. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou calcular esse ponto médio entre o ponto A e o ponto C. Então, o x do ponto médio vai ser o x do A. Quem é o x do ponto A, pessoal? O x do ponto A é 0. Mais o x do ponto C, que é 4. Dividido por 2, nós vamos obter aqui 4 por 2, 2. Quem é o y do ponto médio, tá? Vai ser o y do ponto A. Eu estou trabalhando com A e com C, tá? Fiquem bem ligados, eu estou trabalhando com A e com C. E achar o ponto médio entre A e C. Então eu pego as coordenadas de A e de C, tá? Qual é a coordenada y do ponto A? A é 8. Qual é a coordenada y do ponto C? A é 16. Dividido por 2, nós vamos obter 24 dividido por 2, que vai dar 12, né? Não, 12, tá certo. Bom, então, as coordenadas do ponto médio aqui, pessoal, desse ponto médio aqui, é 2 e 12, tá? Vamos colocar aqui, ponto médio, 2 e 12. Agora, meus queridos, vocês concordam comigo que eu posso fazer isso aqui, ó? Ó, vocês concordam que esse ponto médio que eu acabei de descobrir, ele também vai ser ponto médio entre o ponto B e o ponto D? Sim ou não? Sim. Ok, maravilha. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente aquilo que a gente fez no exercício anterior, tá? O D, ele é um simétrico ao ponto B aqui embaixo, ó, tá? Passando por M, ou seja, simétrico ao ponto por M, tá? Simétrico ao ponto B passando por M, tá? Ok, então eu vou dizer que o ponto médio aqui, que tem coordenadas 2 para o x e 12 para o y, né? Eu vou dizer então que o x do ponto médio, que é 2, vai ser o x do ponto B aqui, que é 1, mais o x do ponto C, que é o que eu quero descobrir, dividido por 2, tá? Aqui eu já vou descobrir, ó, passa multiplicando 2 lá, ó, vai dar 4 menos 1, tá? Por que 4 menos 1? 2 vezes 2, 4, esse 1 vai passar menos depois, né? Então, 4 menos 1, o x do ponto C vai ser 3, ok? Que é exatamente o que nós tínhamos pensado, ó. 3, vai subir lá, tá? E agora vamos descobrir o y do ponto C. Eu vou pegar, então, a formulinha do ponto médio, né, pessoal? Então, o y do ponto médio, que eu sei que é 12, vai ser igual ao y do ponto B aqui, ó, que é 8, tá? É 8 ou é 7? 7, desculpa. O y do ponto B é 7, mais o y lá do ponto C lá, ó, que eu quero descobrir, dividido por 2. Passo o 2 multiplicando 12, vai dar 24. O 7 passa menos 7. Então nós vamos ter aqui 24 menos 7, dá quanto, pessoal? Dá 17, né? 17, isso aí. Então nós temos, pessoal, que este ponto aqui, ó, tá?
Deixa eu ver aqui uma coisinha. Eu chamei de C, tá, pessoal? Me desculpa aí. É porque tá tudo muito junto. Na verdade, é o D, né? Tá? Na verdade, é o D. É o Y do ponto D. Então, vamos só arrumar aqui ligeirinho. Ponto D. E aqui D também. Deixa eu apagar e fazer de novo aqui. D. Muito bem, então, as coordenadas deste ponto D, que é o que a gente queria descobrir, as coordenadas dele é 3 e 17. Que é exatamente como nós tínhamos pensado inicialmente, sem fazer esses cálculos aí, né, pessoal? Tá bom? Então, galerinha, entenderam a moral da história aqui? Ficou alguma dúvida? Não. Não. Ok, tá. Beleza, eu percebo que são sempre as mesmas pessoas aí que falam, né? E o restante, pessoal? O restante do pessoal aí tá com dúvida? Não tá com dúvida? Vamos ver depois no dia. Tá, tudo bem. Vamos ver depois no dia da prova, né, galera? Aí é complicado, tá? Aí eu vou tirar a febre, se tá todo mundo entendendo mesmo ou se tá tudo mal, tá bom? Beleza, então assim, galera, não tem mistério. O ponto médio não tem mistério, tá? Vocês viram aqui que a gente poderia ter feito direto já, né? Usando o nosso conhecimento lógico aí, né, de geometria. Mas a gente optou aí também em fazer usando a ideia do ponto médio, tá? Ok? Só que para isso a gente tem que saber que num paralelogramo as diagonais dele se interceptam exatamente no ponto médio das diagonais, tá? Certo? Ok, então aqui está dominado, né? Então, ponto médio está dominado. E agora vamos ver uma coisa bem legal também. Uma coisa bem legal que é chamado de baricentro, né? O centro de gravidade do triângulo, ou baricentro, tá? O que significa centro de gravidade? Galera, imaginem então que vocês tenham uma folha triangular, certo? E vocês querem achar exatamente o ponto de equilíbrio desse triângulo, né? Então, ali tem o exemplo ali, ó, de uma pessoa equilibrando um triângulo numa caneta, na ponta da caneta, tá? Isso significa que o triângulo ele vai ficar perfeitamente paralelo ao plano da base, ou seja, se fosse vocês, né, fazendo isso, o triângulo ele estaria perfeitamente paralelo ao chão, tá? Ou seja, é o ponto de equilíbrio desse triângulo aí, tá? Como é que nós encontramos esse ponto de equilíbrio? Através das medianas do triângulo, tá? O que é uma mediana, professor? Eu não lembro, professor, o que é uma mediana. Pessoal, a mediana, ele é o seguinte, nós vamos pegar aqui, por exemplo, o lado BC, o lado BC, por exemplo, tá? O ponto médio entre B e C é esse ponto M aqui, tá? A mediana, ela vai do vértice oposto, ao lado, até o ponto médio desse lado, tá? Então, se a gente traçar as três medianas de um triângulo, né, nós vamos obter ali, ó, o ponto médio entre AC, o ponto médio entre A e o B, e vamos traçar as medianas. Essa intersecção aqui das três medianas é que nós chamamos de baricentro do triângulo, ou ponto de equilíbrio do triângulo. Tá, galera? Muito bem. Percebam que todos esses segmentos eles se dão na seguinte proporção: 2:1. Ou seja, ó, nós temos aqui 3 pedaços. Esse primeiro pedaço aqui é 2 e esse primeiro pedaço aqui é 1. Professor, como é que tu sabe que é 2 e 1? Bom, eu não estou falando em centímetro, metro, decímetro, milímetro, nem nada disso. Eu estou falando unidades, tá? Unidades de medida. Então, nesse caso aqui, nós temos uma proporção de segmentos aqui de 2:1. Tá? A mesma coisa vale para esse outro pedaço aqui. Tá? Nós
temos aqui 1, 2, 3. Então fica exatamente 2 para 1. Tá bom, galera? Então, o que é o baricentro? O baricentro é o encontro das três medianas de um triângulo qualquer, ou seja, o ponto de equilíbrio desse triângulo. Tá legal? Muito bem. Como é então que se calcula o baricentro? Pessoal, para encontrar o baricentro, a gente vai utilizar a seguinte formulinha, e é bem simplesinha, tá? Nós vamos utilizar XA mais XB mais XC sobre 3, ou seja, uma média aritmética das três coordenadas do ponto A, B e C, as coordenadas X, né? E para achar o Y do baricentro, é uma média aritmética das três coordenadas Y dos três pontos que formam o triângulo ali. Então, é muito simples isso aqui, tá? É só largar na fórmula ali, correr para o abraço e ser feliz, não tem mistério nenhum. Então, exemplo, determinar o baricentro, tá? Pessoal, o baricentro a gente chama de G, tá? Determinar o baricentro G do triângulo ABC, em que os vértices, né, que são os pontos A, B e C, valem 4 e 2, 1 e 5 e 7 menos 3, tá? Então, qual é o x do baricentro? O x do baricentro vai ser o x do ponto A, mais o x do ponto B, mais o x do ponto C, ou seja, 4, 1 e 7. Isso aqui dividido por 3, nós vamos obter aqui, pessoal, 12, somando isso aqui vai dar 12, sobre 3, que vai dar 4. Tá? E vamos fazer agora o y do baricentro. Nós vamos pegar as coordenadas y do baricentro, dos pontos, desculpa, e vamos fazer uma média aritmética. Então, vai dar 2 mais 5 menos 3 dividido por 3. Tá? 2 mais 5, 7. 7 menos 3 vai dar 4, né? Então, 4 sobre 3 fica exatamente 4 terços. Então, o baricentro de um triângulo, que tem como vértices A, B e C, né, vai ser 4 para o X e 4 terços para o Y. Entendido, meus queridos? Sim. Maravilha. Sim. Muito bem. Próximo exemplo, um triângulo ABC é tal que A vale 1,6, desculpa, B vale 7,1 e o baricentro vale 2 e menos 4. Determine o vértice C. Então, nesse caso, nós sabemos dois vértices do triângulo e sabemos o seu baricentro, e nós queremos descobrir o outro vértice desse triângulo, tá? A ideia é que ela é a mesma, né, galera? A gente vai pegar ali, ó, o x do baricentro. A gente sabe que o x do baricentro é o x do A mais o x do B. Opa, ficou feio esse B. Mais o x do ponto C. E vamos dividir isso aqui por 3, tá? Então, vejam bem, o x do baricentro eu tenho. O x do baricentro é 2. Então, 2 vai ser igual ao x do ponto A, que é 1, mais o x do ponto B, que é 7, mais o x do ponto C, que eu quero descobrir, dividido por 3. Ó, o 3 aqui, ó, passa multiplicando 2 lá, nós vamos ter 6. Aqui nós vamos ter 1 mais 7, 8, então já passa para o outro lado, menos 8, igual a x do C, x do ponto C, tá? Então, 6 menos 8, nós vamos ter que o x do ponto C vai valer menos 2. Descobrimos o x do ponto C. Agora vamos descobrir o y do ponto C. Y do ponto C vai ser exatamente a mesma ideia, tá? Vai ser o y do A mais o y do B mais o y do ponto C, dividido por 3. Quanto vale o y? Desculpa, aqui é um G, baricentro. Tá? Quanto vale o y do ponto do baricentro ali, pessoal? Do baricentro vale menos 4. Então, menos 4 vai ser igual ao y do ponto A. O y do ponto A é 6,
mais o y do ponto B, que é 1, mais o y do ponto C, que é o que a gente quer descobrir. Isso aqui sobre 3. Tá? Então, passa o 3 multiplicando lá o 4, vai dar menos 12, né? Aqui 6 mais 1, 7, vai passar para o outro lado já menos 7. Nós vamos obter o YC, que é o y do ponto C. Então, quanto é que vale este y do ponto C? Menos 12 com menos 7 dá menos 19, tá? E tá fechado o pastelzinho aqui, tá, pessoal? Alguém não entendeu? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza, então tá bom. Então vocês só tomem os cuidados ali, né, de substituir os valores corretos, né, nos lugares corretos ali. O resto é tranquilo, é só calculinho, tá? Muito bem. Então, pessoal, o baricentro é isso aí, ó. Não tem mistério, o baricentro é uma coisa bem simples, tá? E é isso aí, tá, pessoal? Já são 8h45, 46. Nossa aula vai até as 8h50, né? Tá, então não dá tempo. Eu iria começar agora a falar de retas, né, com vocês, mas já rendeu bastante a aulinha de hoje já, tá? Já rendeu bastante, já tá bacaninha. Então deixa eu falar com vocês um pouquinho aí. Deixa eu chegar lá, aqui, beleza. Então, meus queridos, entenderam a aulinha de hoje, pessoal? A parte mais chatinha é aquela parte inicial de proporção de segmentos. Eu gostaria que vocês revisassem aquilo novamente, refizessem os exemplos, né? Qualquer dúvida me perguntem, né? Eu já disse que eu estou disponível ali no WhatsApp, né? Sempre que possível eu estou respondendo. Nessa quarta-feira agora nós teremos nosso plantão, né, de dúvidas à tarde. Então, no caso, amanhã à tarde, plantão de dúvidas, tá? Então, claro que eu sempre digo, como eu já estou disponível no WhatsApp a qualquer momento, né? Então eu já estou fazendo um plantão de dúvidas permanente com vocês. Mas igual, vamos dizer, cumprir normas, eu já estou ali amanhã à tarde no chat lá do Moodle, tá? Ou vai ser criado um link do Google Meet lá, não sei certo ainda, mas vocês fiquem no aguardo aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Ok, pessoal, última coisinha. Eu já estou usando, pessoal, o livro de vocês, tá? Eu não sei se vocês já compraram o livro, mas eu estou utilizando o livro já. As aulas que eu estou dando agora são baseadas no livro de vocês desse ano, tá? Então, vocês já podem acompanhar pelo livro, já podem fazer os exercícios do livro. Para quem não tem ainda, não comprou o livro, eu estou disponibilizando as listas de exercícios retiradas do livro no Moodle, né? Agora já vou postar, em seguida já vou postar. Tá? Então, vocês estão bem assessorados aí quanto a isso, tá? Tranquilo, gente? Então, era isso? Alguma pergunta mais? Não, senhor. Tá, beleza. Meus queridos, muito obrigado pela aulinha de hoje, pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula, pessoal. Valeu, senhor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meus queridos.